Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sei e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai do Senhor, povo de Deus, eu quero compartilhar com você essa palavra e o que significa Ebenezer em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo de número 12. O que nós devemos entender e trazer de lições dessa passagem, queridos irmãos, é o seguinte: essa passagem, essa palavra representa um triunfo do povo de Deus em meio ao seu inimigo filisteu. Os filisteus eram um arco inimigo do povo de Deus que em tempos se levantava para guerrear o povo. Em 1 Samuel, o último juiz de Israel estava nessa peleja, estava nessa conquista. Daí ele levanta um memorial e coloca o nome de Ebenezer. E o que isso significa? Nós devemos recordar que no momento a qual o povo de Deus estava passando, era um momento muito difícil, de declínio espiritual, moral muito grande. O povo oscilava muito na sua fé. Ora queria Deus, ora queria viver afastado de Deus. No momento que Samuel estava sendo o juiz do povo de Deus, o povo tinha perdido a arca. Lá no capítulo de número 4, lá numa localidade chamada Ebenezer, o povo tinha perdido a arca e junto com essa perca, os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, filho de Eli, tinha morrido. E quando se traz a notícia da guerra, que o povo tinha perdido a arca, Eli, que já tinha os seus 98 anos de idade e já era pesado, cai para trás, quebra o pescoço e morre, pois ele tinha um sobrepeso muito grande. A sua nora, mulher de Finéias, ouvindo a má notícia, começa a ter dores de parto. E ali a criança nasce. Ela perde a força, morre na hora do parto e coloca o nome do menino de Icabô, ou noutras traduções, Icabode, que ela disse: e foi-se a glória de Deus, porque a arca foi levada presa. Veja que é só notícia triste, uma após outra. Tudo isso porque decidiram lutar sem a presença de Deus. E quando quiseram usar a presença de Deus como um amuleto, não deu certo. Nós percebemos que quando se quer usar a presença de Deus como amuleto, não dá certo. A presença de Deus tem que ser viva, tem que ser constante, verdadeira nas nossas vidas. E em primeiro lugar, nós devemos colocar Deus na nossa direção, na frente de tudo, para que as coisas possam dar certo. E nesse contexto histórico, a arca passa por 5 cidades filisteias e ali fere todas elas, mostrando que Deus não precisava do povo para ser Deus. É nós que precisamos de Deus, é nós que precisamos dessa presença de Deus. E assim Deus prova. E os filisteus, sabendo de tão ferida que o próprio Deus, que estava ali na representação da arca, tinha feito com as suas nações, resolve devolver a arca, mas não devolve vazia, manda presentes. E quando chega em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes pegam aquela oferenda que estava ali, que eram os bois que vinham trazendo a arca naquele carro novo, corta-se o boi, destrói aquela carroça, levanta o altar ao Senhor e a arca fica ali. E pelo um ato impróprio, eles olham para dentro da arca e Deus fere os Bet-Semitas. E sabendo dessa falha, sabendo desse erro, eles direcionam a arca até Kiriat Jearim. E ali fica na casa de Abinadab, a qual ele constitui seu filho Eleazar para cuidar da arca. E a Bíblia diz que a arca ficou em Kiriat Jearim por mais de 20 anos. E depois de mais de 20 anos, Davi resolve trazer a arca. Mas nós percebemos, querido, que foi muito mais de 20 anos, porque o próprio Davi disse, quando subiu ao trono, ele disse que a arca não foi buscada nos tempos de Saul. Logo, se o reinado de Saul foi 40 anos, a arca ficou ali por mais de 60 anos, mais ou menos. Então Samuel, sabendo dessa ineficiência e dessa não busca de Deus, congrega-se o povo em Mispa, coloca-se em Mispa e chama o povo para
arrependimento esse sincero, arrependimento esse de todo o coração. Samuel manda o povo congregar em Mispa e diz: prepare o seu coração para buscar ao Senhor. E toda preparação não é à toa, não é em vão. Toda preparação há um esforço, e o esforço que o povo tinha que fazer, segundo a Bíblia, era jogar fora as Astarote, os Baalins, jogar fora os falsos deuses e servir a Deus só. Esse era o primeiro passo, esse era a primeira coisa a se fazer, porque o nosso Deus não é Deus de duplicidade, ou nós servimos a Deus ou nós não servimos, e simples assim. E o povo estava disposto a servir. Quando o povo estava disposto a servir, os filisteus souberam que ele estava reunido e logo pensaram: eles vão se reunir para lutar contra nós. E foi lutar contra o povo de Deus. O povo temeroso chamou Samuel e disse: não cesses de orar a Deus por nós. E assim Samuel faz. Pega um cordeiro novo, sacrifica inteiro e intercede a oração ao Deus dos céus. E Deus, amados, troveja naquele dia e extermina os filisteus. O povo, quando vê aquela ação de Deus, se encoraja, vai à luta e mata muitos filisteus. E a Bíblia diz que no tempo que Samuel foi o juiz, depois desse feito, não teve mais guerra entre os filisteus. E ali Samuel, em memorial, levanta-se, pega-se uma pedra, coloca entre Mispa e Sem e chama aquela pedra de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E o que isso representa? Este memorial representa a representação da vitória para as nações que passaram e para as futuras, e por isso que até hoje nós falamos de Ebenezer. Ele coloca o mesmo nome que foi o motivo de derrota, o motivo que a arca de Deus foi levada. Aquele memorial representava o triunfo de Deus em meio ao inimigo. Nós podemos tirar isso de lições para as nossas vidas, querido. Primeiro, não adianta nós lutarmos sem a presença de Deus. Deus é que tem que estar na frente. Deus é que tem que ir na frente. Segundo, não tem como ser vitorioso na presença do Senhor quando se adora outros deuses, quando se está misturado com outras coisas que não é Deus. Terceiro, nós devemos preparar o nosso coração tem que estar predisposto para adorar a Deus e inteiro, de todo o coração. E lógico, e quando nós fazemos isso, o inimigo se levanta. Não é porque nós vamos buscar Deus, quarta lição, que o inimigo não vai se levantar. Ele vai se levantar, mas saiba, por meio da oração, por meio da busca sincera, nossos inimigos vão ser derrotados. Essa é a quinta lição. Quando nós buscamos Deus de todo o coração, Deus abate os nossos inimigos. E sexta lição, nós devemos entender que nós devemos ter um memorial para saber aquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Deus já fez por nós, para que nós podemos ter fé, olhar naquilo que passou e dizer: se Deus me ajudou até aqui, Deus vai me ajudar para muito mais longe. Esse memorial é a representação do agradecimento. Ebenezer é a representação do auxílio de Deus, pois Ebenezer significa pedra de auxílio, pedra de ajuda, e nós devemos colocar Deus como o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, por isso nós não temeremos, diz o salmista. E sétimo lugar, nós devemos levantar um holocausto em agradecimento ao Senhor. Era isso que Samuel fazia quando saía de cidade em cidade, chegava na sua terra natal em Ramá, levantava um altar ao Senhor de agradecimento. Muitas pessoas recebem o favor de Deus, a bênção de Deus, e muitos se esquecem de agradecer. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós abrimos portas para que mais bênção, para que mais providência, para que mais ajuda de Deus
chegue até nós. Então essas são as lições que nós podemos tirar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que a ajuda de Deus, que o favor de Deus, que a bênção do Senhor chegue na sua vida. É isso que eu desejo em nome de Jesus. Pega essa lição, aplica na sua vida. Fique com Deus, fique na paz.